Capítulo número 19 do livro de Levíticos, ali tem diversas leis, os irmãos devem conhecer. E é a primeira vez que é citado esse versículo, que está lá no versículo número 18. Principalmente a parte final, né? Não te vingarás, nem te guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, esse tem sido um convite que Jesus fez quando eles deviam guardar a lei. Nós agora podemos e deveríamos guardar a lei. Não com o objetivo de salvação, mas de santificação, de nós nos tornarmos mais edificados em Cristo. Ou seja, nós andarmos conforme a vontade que Ele quer, nesses últimos dias que nos reservam de tempo nesse mundo. E agora eu gostaria que vocês fossem no livro de Tiago, capítulo número 4, versículo de número 17. Eu e você temos conhecimento suficiente, temos muitas coisas que nós já adquirimos do Senhor. Alguns têm caminhada de 10 anos, outros têm caminhada de 5, outros têm caminhada de 1 ano com o Senhor. Mas nos parece que mesmo com todo esse tempo de caminhada, a gente o que faz? Se omite. Então eu quero falar sobre isso mesmo. Lá no capítulo 4, é o finalzinho, exatamente o último versículo do capítulo 4 do livro de Tiago, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem, que deve fazer e não faz, comete pecado. E a gente sabe fazer o bem, irmãos. Sabe, conhecimento, eu acredito que muitos irmãos aqui têm também. E a gente tem um costume de deixar para os outros fazer. Ou se omitir. Omitir tem a ideia de que eu sei das coisas e não as faço. Eu vejo um irmão, aqui é caso específico eu vejo um irmão em dificuldades, o que eu faço? Deus, ajude ele. Né? Mas botar a mão no bolso, ou pegar 1 quilo de farinha, 1 quilo de alguma coisa, for física, a gente é capaz de não querer colocar. Certo? E nisso, eu vou usar uma parábola que os irmãos já conhecem, num outro sentido. No capítulo de número 10 do livro de Lucas, vocês conhecem a parábola. Ali, Jesus está, a palavra do bom samaritano. Tá? A partir do versículo 25. A história aqui é aplicada para a misericórdia. Só para os irmãos entenderem, o efeito que Jesus está querendo colocar era quem é o mais próximo. E vocês vão ver exatamente o que eu e você somos nessa parábola. E o samaritano. Mas aqui agora é olhar no sentido da omissão. Você vê a pessoa, você vê a dificuldade e passa de largo. Então, por que Jesus está levantando essa parábola? Por causa da nossa falta de misericórdia. Mas eu quero olhar exatamente, usando ela no texto, por que aqueles dois, e justamente os dois, um sacerdote e um levita, pela parábola. O sacerdote: vós sois nação santa e povo sacerdotal. Quem são os sacerdotes de Deus, irmãos? Nós.
Nós se tornamos sacerdote de Deus quando nós cremos em Cristo Jesus. Nós o representamos aqui na terra. Nós somos sacerdotes. Então, o outro é o levita. Podíamos dizer que nós temos um presbítero e temos um diácono. Os levitas eram responsáveis pela manutenção do templo. Os encargos das guardas, os encargos dos alimentos. E o sacerdote era especificamente o ensino, as oblações e fazer todo aquele ritual que eles faziam, que nós sabemos que se resume em Cristo Jesus, quando nós, que é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Eu vou ler a parábola para nós. Então, eu quero que você entenda que essa parábola está se definindo para misericórdia, mas eu quero trazer ela à tona para o que nós deixamos de fazer, ok? Levantou-se lá no versículo 25, levantou-se certo homem da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, fazes isso e viverás. Está resolvido. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Respondeu Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, aos quais o roubaram e, espancando-o, retiraram-se, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou-lhe azeite e vinho, então, colocando-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, valor de 2 dias de trabalho, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastardes com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual dentre dos 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vá e fazes da mesma maneira. Então o texto está relacionado à misericórdia, mas está intimamente ligado a esse aspecto que nós temos. Lembre-se que lá no versículo de número, Jesus estava dizendo: se eu cumprisse toda a lei, né? Ou seja, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, a primeira citação que nós sabemos completa está em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5. Amarás o Senhor, seu Deus, de toda a sua força, de toda a sua intensidade. Ele está dizendo lá, pela primeira vez é citado lá. E a primeira vez que é citado, como vocês viram anteriormente, lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Amar o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus estava querendo botar à prova um sacerdote, um levita e um incrédulo. Literalmente. 2, teoricamente, nós sabemos que é uma parábola. Teoricamente o quê? Filhos de Deus. E 1, nunca. A gente tem mais compaixão, irmãos, de um cachorro do que um ser humano. O cachorro, ele faz tudo o que a gente... E ainda chega no final da tarde, depois com o rabinho abanando.
E nós às vezes chegamos em casa, não está rabinho abanando, tem alguém querendo pegar você lá, né? Modo de dizer, né? Perfeito? Então, eu gostaria de que os irmãos olhassem lá, ó. Casualmente, né, ele diz assim, ele disse, então, esse é um estranho, não dá fonte, é uma pessoa estranha que levou e apanhou e foi roubado. Nós estamos sujeitos a ser roubados, irmãos. Estamos sim. Eu que o diga, o que já aconteceu. Como Deus realmente, ele ainda tem misericórdia da gente depois de ter roubado o carro, ainda deixou o carro inteiro e trouxe de volta. Mas podia não trazer ele de volta. Podia Deus ter optado por deixar e destruir e fazer de outra forma. Eu saberia que Deus estava no controle das coisas, graças a Deus. Parece que eu, de 100% do teste, uns 40%, 50% eu consegui passar. Então, já estamos melhor. Mas eu quero agora trazer à tona exatamente, casualmente passa o quê? Um sacerdote. O que é um sacerdote, irmãos? Eu vou repetir para você, tá? Você já sabe onde é que está. Onde é que está mesmo, irmãos? Timóteo. Não precisa nem até lá. Capítulo 3. O que é um sacerdote? Fiel é esta palavra. Se alguém desejar o episcopado, boa obra almeja. É necessário que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, um sacerdote é alguém que vai falar, como a gente está falando aqui, daqueles de Deus para as pessoas. É o que a gente está fazendo. Muitos irmãos fazem isso aqui. Então, aqui mostra o regulamento para você ser um sacerdote de Deus. É mais difícil ser um sacerdote de Deus do que ser Elon Musk, dono da SpaceX. Por quê? Porque Deus exige do sacerdote as suas ordenanças. Perfeito? Então, o sacerdote fez o quê? Se importou com a pessoa? Ele estaria fazendo a obra de Deus se ele tivesse ajudado aquele cara que foi assaltado? Ele estaria ou não usando? Estaria. E eu e vocês, às vezes, nós sabemos o que nós devemos fazer e não fazemos. Certo? Uma das coisas que nós pegamos por omissão, não oramos pelos parentes. Nós oramos sim, irmãos, quando tem naquela lista de oração das 24 horas de oração. Nós omitimos e não estamos dispostos a incentivar, a ser incessante com os nossos parentes. Bem-vindo, sou um. A gente omite, porque omitir não é simplesmente o fato de ver uma coisa que aconteceu na sua frente, mas é aquilo que nós já temos o poder, e a oração, você se lembra que a gente já brincou e falamos com os irmãos, que a oração, não existe nenhum versículo bíblico que nos proíbe de orar, em qualquer lugar que nós estivermos. E ainda a gente vê os irmãos, ou sente pelo menos, a percepção, espero que esteja enganado, que a percepção que parece que a oração é mais uma via de regras. Eu tenho uma regra que eu tenho que seguir, que eu entendi assim. Eu ainda me comporto como uma espécie de religioso. Então, nós omitimos nosso dever sacerdotal de orarmos pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos. Não cabe a nós, lembrando a todos, vocês sabem melhor que eu isso, de que nós não temos o poder de fazer nenhuma pessoa se converter a Cristo. Mas o Espírito Santo e a obra redentora dele, eles podem fazer isso. Então, uma das coisas que nós não fazemos, nós omitimos a nossa vida, porque nós realmente não dedicamos ela ao Senhor. E talvez a gente nem ache que isso seja pecado. Eu não estou querendo carimbar mais um pecado que nós temos, irmãos. Eu só estou querendo dizer que cada um dos irmãos aqui tem uma idade distinta na fé. Eu acredito que a maioria aqui são convertidos em Cristo. Mas o que a gente vê? A vida passando. A gente envelhecendo.
e eu, agradavelmente, ouvindo um culto do domingo à noite. E as orações são de manhã cedo, talvez quando eu me levanto, parecendo um sacerdote, um fariseu lá, e olho aos 10 mandamentos no braço, recito eles. De meio-dia eu faço a minha oraçãozinha lá para o almoço, para dizer que não fiz. No final da tarde, lá pela meia-noite, ou 9, 10 horas da noite, quando quase estou para dormir, chego até a coragem porque o Espírito Santo me lembra que eu tenho que abrir a Bíblia, daí eu abro a Bíblia lá em algum versículo qualquer, leio 2 versículos e já estou dormindo. Não tem melhor sonífero, né? Então o nosso tempo ele é gasto com nós mesmos. Com Deus, é isso que mostra o que nós fazemos com o Senhor Deus. Então, esse tempo que nos resta, o que nós estamos fazendo? Nós omitimos, os irmãos aqui conhecem já a palavra de Deus, poderiam evangelizar alguém? Poderiam. Mas por que eu não faço? Porque eu tenho vergonha do meu próprio Deus. Se lembra do irmão querido que passou o exército e chegou para o pastor, depois de ter ficado 1 ano no exército, ele disse: pastor, fiquei 1 ano no exército, ninguém soube que eu era crente, foi um verdadeiro agente secreto, né? Parabéns, irmão, fez bastante diferença lá, né? E as nossas diferenças com o mundo que está aí fora são... Alguém poderia te dizer que você é crente? Porque talvez a palavra crente para nós seja uma palavra complicada de ouvir. Então o sacerdote é aquele que tem o conhecimento da palavra de Deus. Eu e você somos, e já temos algo assim. Nós sempre damos a desculpa: eu não sei o suficiente. Eu não estou capacitado. Eu não consigo fazer nada. E a gente sempre vai passando. E hoje é dia 14 de junho. Meio ano praticamente já se foi. Dá uma olhada para trás. O que tu fez nesses 5 meses e quase 6 meses. Para quem? Para Deus. Não olhe para mim. A gente tem uma mania de olhar para o pregador, né? Se te botasse os tomates aí, já ia de repente voar para cá. Mas a gente quer mostrar de que às vezes o tempo está passando. O nosso inimigo maior é muito inteligente, porque ele pega naquilo que é do nosso menir, ele sabe o que nós gostamos de fazer, e nós se tornamos extremamente ocupados na vida, e omitimos o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Se você dá uma olhadinha, a sensação que me passa para mim mesmo, às vezes, é que eu estou fazendo pó. Estou omitindo aquilo que Deus deu a capacidade de ter. Eu omito e não orar pela nação. Sabemos o que está acontecendo, alguns irmãos acompanham a nível nacional e sabem o que está acontecendo e ficam atordoados. Para se queixar somos muito bons, mas para orar pelas autoridades e para nós pedimos para que Deus tenha misericórdia dessa nação e que esse ano, curiosamente, nós temos uma oportunidade de fazer Deus pedindo misericórdia para que a gente possa ter uma outra direção como uma nação, como governantes que nós temos, que sejam melhores. A gente é patriota. A partir de quinta-feira da semana, nós já viramos patriotas, né? Eu acho que é isso, né? É quinta-feira que começou? Eu não estava sabendo, mas é a quinta, né? A Copa, né? Agora nós somos patriotas. Até a seleção cair. Daí,
Até a seleção cair, nós somos patriotas. Pensa uma coisa, irmãos, dá uma olhada, eu não estou querendo aqui botar juízo de valores, mas muitos não sabem nem cantar. Um dos hinos mais bonitos que foi confeccionado por uma nação. Os nossos próprios representantes, nos tal dos 11 que estão lá, né? Não vem ao caso aqui, porque nós não oramos agora. Então, nós somos patriotas quando, irmãos? Nós deveríamos ser sempre, orar por essa nação. Porque nós precisamos continuar com uma certa liberdade, para que o evangelho possa chegar aos outros irmãos. E a gente não olha a nação nesse aspecto, porque é pela misericórdia de Deus, que Deus às vezes assim a gente vê escancarado na nossa frente as coisas, e omite a vontade de dizer: Deus, por favor, mude essa nossa direção nessa sociedade. Então nós passamos de largo. E sabe quem faz nós lembrarmos que nós devemos orar? Por incrível que pareça, de novo é o Espírito Santo. Porque se for por nossa própria vontade, pela nossa natureza carnal mesmo, que nós viemos, nós não somos assim, nós não fazemos nada absolutamente. Então, alguém não é sacerdote aqui, só se não for salvo. O resto é. Você pode orar muito pelos irmãos, já poderia estar aplicando, se disponibilizando a ter uma relação mais próxima. A gente evita o Senhor Deus em muitas coisas. O segundo é um levita. Talvez você seja um levita, um diácono da igreja, alguém que Deus quer que use para as coisas materiais, que são os que administram, cuidam das finanças e coisas e tal da igreja. E você está sabendo que um irmão está passando fome. Uma das nossas obrigações é ajudá-los. Até que ele arranje um emprego, né? Não é para ficar o resto da vida como nós temos uma paternidade eterna dos nossos comandantes, por uma necessidade de manter o voto a favor dos que permanecem no poder. Isso. Então o que nós queremos fazer, irmãos, é dar uma olhada que eu e você, nós temos já conhecimento suficiente, mas nós nem olhamos que omissão é pecado. Nós olhamos que pecado é o que nasce na cabeça da gente, aquilo que a gente faz, mas jamais pensamos que as coisas que a gente já sabe o que deveria fazer e não faz, é um ato de omissão. E o levita também se omite. Ele sai de lado. Eu poderia estar contribuindo mais para a obra do Senhor? Poderia. Os irmãos a gente tem uma percepção que os irmãos, às vezes, quando alguma coisa entrava na obra do Senhor, ou há uma oposição a um pensamento que você tenha, isso não é para mim, Deus. É um sinal claro que o Senhor está dizendo que não é para mim. Nesse sentido. Quem ajudou ele? O espírita da Bezerra de Menezes. Sim, irmãos. O espírita da Bezerra de Menezes eu conheço pelo menos uma meia dúzia. É o samaritano. Foi lá e cura ele, arruma ele. Não está nem indo para o céu, mas trata bem aquela pessoa. Porque ele pensa que fazendo boas obras, no caso. Agora, porque nós não precisamos de boas obras, porque nenhuma boa obra nos dá a vida eterna, é a obra redentora completa em Cristo Jesus, eu me omito. Eu deixo de fazer aquilo que me cabe como filho de Deus. E nós temos feito exatamente da mesma forma, muitas vezes. Particularmente eu olho para mim mesmo, porque é o que eu devo fazer.
que eu deveria ser mais, algumas coisas melhor, ajeitar e tal. Você se lembra que quando Jesus cuida e salva o endemoniado de Gadara, no capítulo 5 do livro de Marcos? Vocês se lembram? Você lembra? Irmãos, você estaria disposto, quanto é que era, quantos eram os 2.000 porcos? Quanto custava cada porco, hein? Quem é os bons aí que sabe a atualidade hoje? Hã? Então, vezes 2.000 dá quanto mesmo? Você gastaria 2 milhões por uma alma em Cristo? Torá, 2 milhões. Nós somos omissos, irmãos, na relação exatamente isso. Eu não vou dar carona para o irmão porque ele mora meio longe. O irmão não tá vindo na igreja, daí você diz assim, ó, quer uma carona? Te dou uma carona. Nem vai querer falar com o irmão. Nós omitimos que nós poderíamos. E às vezes os irmãos, desculpe dizer, irmãos, se Deus não consegue te dar gasolina para você vir à igreja, venha a pé. Mas que maldade. Os crentes das antigas caminhavam, irmãos, porque gostavam de vir. Onde está o seu tesouro? O seu coração. É uma realidade. Só que a gente poderia ser mais ajudador dos outros. O presbítero e o diácono são exatamente isso. Pessoas que estão dispostas e deixar de olhar para os bens materiais como finitos, mas como bens materiais que vão ser usados para que a obra do Senhor seja levada adiante nesse sentido. Para os irmãos dar uma olhadinha, o livro de Mateus, no capítulo de número 23, Mateus capítulo 23, irmãos, eu considero todos nós um pouco fariseus da vida, tá? Mas esse é um outro assunto. No versículo 23, se vocês olharem o texto, dependendo da versão que tu tem, ou está em verde ou está em vermelho, que é o meu caso, é Jesus repreendendo os fariseus e doutores da lei. Então, os levitas e os sacerdotes. Ok? Nós. No 23 diz assim, ai de vós, mestres da lei, e fariseus, hipócritas, dai do dízimo do hortelã, do endro e do comim, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, nós deixamos de fazer, nós somos preocupados, talvez o nosso compromisso, e devemos sim ter o nosso compromisso financeiro com o Senhor, isso é uma realidade para todo filho, é uma mostra de gratidão que você tem para com Deus, porque senão a obra, Deus não vai estender uma mão lá de cima do céu e vai te chegar aqui na porta de entrada e o Newton vai lá e pega, ó, está aqui, ó, R$100 para vocês, né, para sustentar. Não, Deus vai fazer o quê? Ele vai fazer os irmãos fazer a obra andar, botando naquele lugar maravilhoso que Deus te deu 90% para você cuidar e o resto Ele quer que você devolva para Ele. E eu e você omitimos isso às vezes também. Porque outro irmão vai sustentar. Sim, Deus Ele usa. É uma realidade. Deus usa. Mas quem perde as bênçãos, perde coisas, é você. É porque você está, como diz lá em Malaquias, bem claramente para os irmãos,
está roubando de Deus. Você não está não roubando. Hoje não quando eu estiver sobrando, daí eu vou começar a fazer esse trabalho que eu e você não deveríamos fazer desde o momento que nós cremos em Jesus, que é importante. Então você vê o quê? Os mestres da lei são pessoas comportadas na igreja, mas na realidade dentro são o quê? Longe de Deus. Andando longe, muito longe dele. Se te chamarem de crente, um perigo. Às vezes pegamos essa Bíblia aqui e botamos ela dentro numa sacolinha. Porque se nós de repente mostrarmos a nossa Bíblia, talvez é por necessidade, mas às vezes, a maioria das vezes não é por necessidade, irmãos, é porque você tem vergonha, omitir, né? Você esconde, faz de conta que eu não sou, entendeu? A gente faz isso também. E nós tratamos o Deus usando ele como omissos. Lucas, capítulo 9. Agora. Pertinho de onde vocês já estavam. Se vocês conhecem. Já foi conversado sobre isso também. A partir do 57, indo eles, Lucas capítulo 9, versículo 57, indo eles pelo caminho, certo? Alguém lhe disse, Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Bem-vindo, irmão, Deus te chamou agora para trabalhar para o Senhor. Desde que você nasceu em Cristo, irmão, eu nasci em Cristo, Deus já nos chamou. Ou seja, para sustentar a obra, ser um diácono ou ser um presbítero, alguém que pode fazer a obra do Senhor. Isso vale para homem e para mulheres. Os casais aqui, eu sempre olho para o casal, eu nunca olho especificamente só para o homem. Eu quero saber se a mulher está acompanhando o marido. Porque vocês cobram isso de mim, como é que eu não vou cobrar isso de vocês para a gente poder trabalhar? Então, olha o que ele disse. Respondeu Jesus, você está afim de fazer isso? As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde descansar a cabeça. Não, eu não vou. Eu vou omitir, se eu não tiver o conforto necessário, eu não vou fazer a obra do Senhor. Disse o outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterre o meu pai. Respondeu Jesus, deixa os mortos enterrar os seus mortos. E tu, porém, vá e anuncia o reino de Deus. Eu vou me preocupar. Irmãos, a regra, Deus, família, etc, etc, etc. Você se lembra o que Jesus fala às vezes? Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Às vezes a gente escolhe a família e deixa Deus de lado. Ou seja, às vezes a gente acha que Deus está fazendo. Capítulo 1 de Êxodo. Lá fala o que lá? Quando as mulheres tinham que matar aquelas crianças. O que eles falaram para Faraó? Que as mulheres foram muito rápidas e não tiveram tempo de... Então eles obedeceram a Deus ou obedeceram a Faraó? Isso. O que está o empecilho desse erro? Eu vou primeiro resolver as minhas coisas. É o meu mito. Eu já vaze e anuncio o reino de Deus. Você já saberia o que fazer, mas não quer fazer. Porque isso cabe aos os mais esclarecidos da palavra de Deus. Disse também a outro, Senhor, se te seguires, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado
e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Me lembrei do Amilcas. E isso serviu para mim, tem servido para mim. A gente botou a mão no arado, o que você faz? E tem que lavrar, né? Não ficar olhando para trás, desistindo. Um coração duplo. Então eu e você, às vezes nós já temos, irmãos, graças ao bom Deus, nós, claro, temos que fazer uns ajustes, graças ao bom Deus, nós temos, os irmãos aqui têm muito conhecimento. Tem oração. Pode acompanhar até o mesmo estudo para aprender mais. Mas eu não posso gastar a minha gasolina a não ser uma vez por semana para vir na igreja. Aposto que se convidariam você para todo final de semana para festa e foguete, lá em Águas de Chapecó, acho que é capaz de ir, né? Desculpe, perdão se a gente talvez não seja para você isso. Mas o que a gente está mostrando é que eu e você, nessa vida, nós já temos e já detemos conhecimento suficiente para parar de pecar contra Deus por omissão. Deixar de fazer as coisas que Deus chama. E isso, eu não preciso lembrar você, mas é o próprio Deus que fala isso para você. A gente tem aquela sensação que, quem vai levar o evangelho é o fulano de tal, é o ciclano de tal. Eu não preciso fazer isso. A pessoa vem para você conversar sobre uma dificuldade que está passando contigo. E eu e você ficamos pensando, poxa, ela está me estrovando, eu teria que estar fazendo outra coisa agora. Me dá licença. Falamos outra hora. Você largaria o seu trabalho para socorrer um irmão? Sabendo que ele não está passando uma dificuldade? E o irmão telefona de novo, você até não atende mais, né? Nós somos bastante omissos, irmãos. Demonstrando que nós podemos resolver isso, podemos. Deus já te deu suficientemente conhecimento para que você já possa ser usado nesta obra aqui. Mas o que eu e você fazemos não é exatamente isso. Nós não queremos fazer esse trabalho. Nós queremos deixar para outra pessoa. Isso incomoda nós. Nós omitimos de levar a palavra de Deus. Nós omitimos em orar para Deus, das pessoas que nós estamos levando. Nós omitimos, porque Deus o sabe que mês que vem eu dou em recompensa em dobro o que Ele me deu esse mês. E nós gostamos de continuar fazendo isso até o finalzinho da nossa vida. Como eu estava falando no capítulo 10 do livro de Lucas, o bom samaritano, eu quis mostrar que realmente os espíritas, eu conheço espírita que é mais íntegro que muito irmão em Cristo. Porque ele está botando toda a sua fé naquilo. Mas eu não preciso disso, então eu posso ser relaxado. Eu posso ser omisso, eu posso deixar as coisas para depois. É verdade isso. Isso é o que Deus realmente quer de nós. Você cuida dessa pessoa, você dá dinheiro para essa pessoa. O que o bom samaritano colocou como contrapartida desse rapaz que foi atacado? Nada. Eu e você estamos esperando às vezes a recompensa aqui. Um joinha, uma demonstração que nós somos os melhores. Obrigado por ter me ajudado.
Mas podemos receber, claro, faz bem, a gente precisa às vezes de um esforço. Mas não espere na obra redentora que aconteça isso. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, depois do confronto, quando eles pegaram ele, quanto sobrou? Nenhum. Não sobrou nenhum. Quando Paulo estava lá no livro de 2 Timóteo, se não me engano, não fiquei com ninguém para me defender naquele julgamento, mas o Senhor me deu a coisa. Todo mundo caiu fora. Omissão. Deixaram de fazer, de ficar do lado do mestre. Por isso que a gente estranha, porque muitas vezes as pessoas acham que a obra do Senhor é aqueles pessoal do podcast lá, cheio de gente lá, os grandalhões aí do universo. Os verdadeiros homens de Deus são aqueles que, citado lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, os heróis da fé que não têm nominais, que nós não sabemos os nomes deles, que fizeram a diferença. Irmão querido, mude. Deus já está pedindo há muito tempo para que você seja usado. Irmão querido, não olhe para o outro irmão, que ele é defeituoso também, irmão. Ele tem problemas também. Olhe para as qualidades dos irmãos. A gente às vezes passa tempo. Não vou fazer porque não estou fazendo do meu jeito. Tem certeza que o teu jeito é o certo? Eu mesmo, muitas vezes, não estou fazendo o que eu quero exatamente como eu queria, mas estou fazendo conforme Deus quer, não como eu quero. E a gente leva isso, e a vida está passando, irmãos. A vida está passando. Não, eu sou jovem, eu tenho 50 anos pela frente, tranquilo. 60, 80. Por isso que Jesus fala, né, um texto lá no livro de, eu acho que primeiro, muitos chegarão no céu como se tivesse passado pelo fogo, né? Levou uma sapecada. Quer dizer, não sobrou nada de obra, não fez absolutamente nada. Foi omisso. Deixou para que os outros fizessem. Porque a salvação é o suficiente. Irmãos, assim, vou dizer uma coisa para vocês. Se Jesus não é o teu Senhor, Ele não é o teu Salvador. Desculpe, mas isso é uma realidade. Porque todo aquele servo de Deus tem que fazer alguma coisa. Não é possível não fazer nada. Não para agradar a quem a ele regimentou. Me lembrei do Cássio quando falando sobre aquele texto de Timóteo. Porque Deus nos colocou nisso. Irmãos, eu e você somos fariseus, tá? Nós não somos mais inocentes. Não posso dizer a totalidade dos irmãos, mas a gente já está. Então, para de deixar para os outros fazer aquilo que Deus mandou você fazer. São coisas que a gente não percebe e a gente fica deixando e vai rolando. Então, vou voltar à frase inicial. Aquele que não faz o bem. Você lembra lá em Tiago? Vou repetir para os irmãos. Capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Quem só tem essa ciência de que é pecado, é um convertido, tá? Vamos aqui entre nós, né, irmãos?
Porque pecado para o incrédulo é meramente uma nomenclatura. Nada mais que isso. Um a mais, um a menos, não tem nada a ver com isso. Mas para o salvo é diferente. Ok? Pense sobre o que a gente falou hoje. Reflita. Se coloque à disposição. Irmãos, é mais fácil sair dessa igreja do que entrar, tá? Esse é o grande problema que os irmãos têm, né? É muito fácil. Porque às vezes as pessoas estão preocupadas com essa relação. Agora estou estando aqui, você está submisso de alguma forma ou de outra. Há uma liderança. Deus tem uma teocracia. Ele criou essa teocracia. Ela necessita de ter isso. E quando você não está sob a tutela de alguém, adivinha que está na tutela sua? O moreno alto, bonito e sensual. É verdade. Não se engane, irmãos. Esse negócio de que eu sou livre, eu escolho ficar um tempinho com Deus, não se engane. Isso não existe. A realidade é essa. Então, às vezes, a gente está achando que está dando um tempo para as coisas, né? Muito interessante essa percepção. Mas o que eu estou querendo dizer? Vamos parar e fazer o que nós devemos fazer? Quando as coisas aparecerem, fazer o bem mesmo. Claro que o texto está relacionado a uma necessidade física. Se a gente quer entrar na hermenêutica, aqui a gente pode entrar. Mas eu estou querendo dizer que aqui a gente tem que olhar também no ângulo mais grande. Então, quando eu trouxe essa parábola, é para demonstrar que eles poderiam ter ajudado ele. Entenderam, irmãos? O Deus que eu e você servimos merece isso. Merece nós estarmos fazendo aquilo que Ele nos pede. Para a honra e glória dEle. É esse o Deus que você serve. Não é um qualquer um. A obra é gigantesca. Pedi ao Senhor da Seara que mande mais ceifeiros. Nós estávamos interessados de avisar os irmãos, nós vamos botar um cartaz aqui grande, de cima a baixo, vagas. Há vagas. Para presbítero, diácono, limpador, papapá, papapá, papapá. Número, né? Sempre há vagas. A obra do Senhor, ela é imensa. Só que o que nos atrapalha é nós que atrapalhamos a obra do Senhor. Nós criamos impedimentos. Para com isso. Deixa de ir na igreja. O que é isso? Tem mais que fazer em casa. O que é isso? Não para de ir naquele lugar lá. Que Deus é esse que está te estrovando agora? Vai te consumindo de domingo a domingo. Irmãos, acorda. Não está consumindo de domingo a domingo, não. Você está enganado. Amém? Levante, irmãos, vamos orar, aqueles que se puderem. Por gentileza, feche os seus olhos. Querido e amado Deus, queremos te louvar, Deus, imensamente pela tua bondade conosco, pela tua misericórdia, pelos alertas, Senhor, que o Senhor coloca na nossa vida, no nosso andar. Por mais essa palavra que o Senhor teve a misericórdia de nos falar, Pai. Pedindo, Deus amado, que os irmãos façam o bem e que não sejam omissos, Senhor, naquilo que o Senhor já deu para cada um que está aqui, capacitação para fazer a tua obra, Deus. Isso não inclui só a igreja, mas inclui a nossa vida lá fora como servos que somos de Ti, Pai. Pedimos a Tua graça, que o Senhor conduza cada irmão precioso que está aqui, às suas casas, que o Senhor dê uma semana de lutas, mas de vitórias, que o Senhor esteja com cada um, Senhor, nos momentos que a gente desfrute da nossa vida na Tua presença, dia após dia. E mais uma vez, Senhor, muito obrigado, abençoe a todos, e o Senhor seja santificado no nome de cada irmão que está aqui, Pai.
É que eu te pedimos e te glorificamos no nome santo do teu amado Filho Jesus. Amém.